Hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz, que é a seguinte: dá para ficar fluente em inglês só utilizando o Duolingo? Com o Duolingo a gente consegue atingir um nível de inglês que dá para ser chamado de fluência? Ou na verdade não dá nada, Duolingo é muito loucão, vai sair atrapalhando nossos estudos inteiro, derrubando as coisas, fazendo a maior maloca. Então bora lá trocar ideia sobre esse assunto e chegar numa conclusão se é ou não possível ficar fluente em inglês com o Duolingo. Para a gente responder essa questão se é possível ficar fluente com o Duolingo, a gente tem que responder uma questão anterior, que é o que é ser fluente em inglês. Na verdade, existe bastante debate sobre a definição de fluência, existem discordâncias até entre os estudiosos de idioma sobre o que é fluência, a definição exata sempre acaba variando de um estudioso para outro. Então vamos definir o que é fluência aqui nesse vídeo para depois a gente responder essa questão, se é possível ou não ficar fluente com o Duolingo. Então vamos criar aqui a nossa definição de fluência para esse vídeo. Vamos colocar uma definição aqui mais pé no chão. Vamos imaginar que ser fluente em inglês é você conseguir se expressar no dia a dia com fluidez. Alguém te perguntar alguma coisa em inglês, você saber responder, ou você quiser perguntar alguma coisa em inglês, você saber responder também. Imagine que você tá, sei lá, na Avenida Paulista e aí chega uma pessoa e te pergunta alguma informação em inglês. E aí você consegue responder essa pessoa em inglês também e conversar com ela sobre assuntos cotidianos. Então vamos definir que isso é fluência. Alguém chegou, falou com você em inglês, seja nativo ou não, você consegue entender e conversar coisas básicas do dia a dia. Beleza? Vamos definir que isso é fluência. Então, partindo desse princípio aí, que fluência em inglês é conversar coisas do dia a dia sem ter nenhuma dificuldade, vamos responder agora se é possível ou não atingir a fluência com o Duolingo. Como a maioria que já sabe, eu utilizo o Duolingo há um bom tempo, então eu tenho meio que um pouco de experiência para falar sobre isso. Atualmente eu tô com 1.732 dias de ofensiva lá no Duolingo, então faço com uma frequência bem grande, faço há um bom tempo já. E o mais interessante é que eu vi o Duolingo mudar de tempos em tempos, a cada um ano, assim, ele está sempre mudando, sempre acrescentando ferramentas novas, lições novas, sempre tem alguma coisa nova que vai mudando a cara do aplicativo no geral. Uma coisa muito importante que eu quero deixar claro aqui, eu não estou sendo pago para fazer esse vídeo aqui, eu estou dando a minha opinião pessoal de quem utiliza realmente o aplicativo. Aliás, muita gente me pergunta se o Duolingo Plus vale a pena. O que eu fiz também, eu peguei com o meu dinheiro, comprei o Duolingo Plus, tô fazendo o teste, na verdade eu ia fazer um teste de um mês, tô fazendo já uns 6 meses o teste do Duolingo Plus, pra ver se vale a pena fazer uma resenha aqui e falar pra vocês, mas esse é assunto para outro vídeo, então eu não tô sendo pago pra fazer esse vídeo, beleza? Seguindo o assunto aqui, o que é necessário pra gente atingir esse nível de fluência que nós definimos aqui? Tem estudiosos que dizem que pra gente conseguir manter conversas em inglês do dia a dia, é necessário que a gente saiba 1000 palavras em inglês, a gente consiga entender e falar 1000 palavras em inglês. E só utilizando o Duolingo você consegue aprender em média 2000 palavras em inglês, ou seja, é o dobro do necessário. Mas não basta apenas isso, porque não adianta você conseguir entender 2000 palavras ou conseguir ler 2000 palavras se você não conseguir falar essas 2000 palavras. Basicamente são 2000 palavras que o Duolingo te ensina, mas na verdade são frases, pedacinhos de expressões que você vai aprender para se comunicar no dia a dia. Então, só fazendo o Duolingo você vai aprender essas 2000 palavras. Se você fizer o Duolingo de forma certinha todos os dias, você vai acabar aprendendo. Não tem como, você vai de fato aprender. Porém, para você conseguir falar essas 2000 palavras, expressar essas frases, você tem que praticar. Não adianta só você ouvir, ou só você ler, ou só você escrever lá as respostinhas, você tem que praticar. Então, somente com o Duolingo, eu acho que fica difícil para você ser fluente, como a gente já definiu aqui. Então, além do Duolingo, quando você fizer as liçõezinhas, é bom que você pratique a sua fala também. Porque aí não adianta nada você saber ler ou ouvir, mas não conseguir expressar elas. Então, eu acho que a gente consegue chegar numa conclusão aqui que é o seguinte: só com o Duolingo é possível sim você atingir um nível de fluência que você vai conseguir se expressar na maioria das conversas cotidianas do dia a dia. Porém, se você não praticar, se você não falar, você vai ter uma dificuldade de se expressar muito grande, que aí já não vai ser a fluência que a gente definiu aqui. Então, se você fizer o Duolingo, aprender as lições, aprender as 2000 palavras que tem lá e se esforçar para conseguir falar elas, você vai sim ser fluente em inglês através do Duolingo. Mas não para por aí, porque assim, imagine que você é fluente aqui em português mesmo, e aí tem livros em português mesmo que são muito difíceis da gente entender. Embora você seja nativo do português, consegue entender quase que 100% do seu dia a dia, todas as palavras você conhece. Tem coisas que se você for pegar um livro
sei lá, um livro difícil, assim, do Kant, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É um livro muito difícil, tá em português, mas tem palavras ali, uma robustez, tem nuances de palavras ali que é difícil até pra gente nativo entender. Então, partindo desse princípio também, não dá pra gente colocar, idealizar uma fluência 100% de que a gente vai pegar um filme em inglês e entender tudinho que tem ali. Isso é meio que utópico. Eu acho que dificilmente a gente consegue atingir um nível desse assim, não sendo nativo. E até mesmo sendo nativo, pra ser bem sincero. Então a ideia que eu quero passar aqui é o seguinte: só com o Duolingo você vai sim conseguir atingir um nível de inglês muito legal. Dá pra ser chamado de fluência por algumas pessoas, sim. Eu concordo que dá pra ser chamado de fluência. Porém, não para por aí, porque imagine agora que você aprendeu essas 2.000 palavras. E aí você continua consumindo coisas em inglês. Você continua assistindo séries em inglês, filmes em inglês, lê livros em inglês. E essas 2.000 palavras que você conhece, elas vão aumentando com o tempo. Então, a partir do momento que você aprendeu essas 2.000 e continua consumindo coisas em inglês, seu nível de fluência vai aumentar. Então, você vai acabar chegando num nível de inglês muito alto, graças a essas 2.000 palavras basiquinhas que você aprendeu do Duolingo. Então, para quem não tem muito tempo, não quer ficar pesquisando materiais na internet, eu acho sim o Duolingo um excelente aplicativo gratuito para aprender inglês. Essa é a minha opinião. Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Vocês já fazem Duolingo? Quanto tempo vocês já fazem? Se vocês acham que é possível sim. Comenta aqui quantas ofensivas vocês têm, que eu gosto de saber também. É isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, sério, dê o seu like. Esse vídeo dá bastante trabalho de produzir. Sua avaliação aqui é muito importante. E é isso aí. Vamos continuar estudando inglês e até a próxima.